lá no YouTube. 10h56, que honra recebermos aqui, Regina Lima. Verdade. A nossa querida Valéria Leopoldino, primeira dama de Porto Alegre. E principalmente depois de toda a festa, né? Verdade. Se dispor a vir até aqui, isso é importante mesmo, né? E nós falávamos, né, Regina? Eu sempre fico muito feliz de receber a primeira dama, porque nós até falávamos, já mandar um beijo de cara para Noemi Agências, porque foi num programa que eu fazia em outra emissora, onde começamos a conversar sobre o projeto do Via Vida, que tinham na época uma sede que era alugada, e a primeira-dama estava no programa, e eu já dei uma provocada, a primeira-dama veio e inauguramos a semana retrasada a nova sede do Via Vida, graças a essa iniciativa da primeira-dama em entender o projeto, acolher o projeto, e lá está, né? Tudo aconteceu naquela sementinha lá. Eu falava pro Éder, quando o Éder me disse, olha, a Valéria sabe que lembrou, né, fui com você num programa, tal, que surgiu toda a ideia. E eu falava, é um troféu que a gente guarda no coração, né? Usar a comunicação para isso tão importante que nós temos, que é fazer o bem do próximo. Em primeiro lugar, parabéns, né, primeira-dama? Bem-vinda, Valéria Leopoldino. Parabéns pela reeleição. Parabéns. Pelo trabalho que a senhora desenvolveu nesses 4 anos e que eu tenho certeza vai continuar desenvolvendo nos próximos 4. Bem-vinda, bom dia. Gente, bom dia. Com muita gratidão estou aqui, com essa voz rouca, um pouco mais rouca do que normalmente. E é só gratidão a palavra. E Brasil, realmente, a pauta da doação de órgãos, ela sempre esteve no meu coração. E eu acho que tudo é tão por Deus, porque aquele programa, né, foi, como você disse, essa sementinha. E a gente tem inaugurado a Pousada da Solidariedade. Eu falei com a Noemi, falo sempre, né, com elas, mas uma das vezes eu disse que só isso bastou para mim estar como primeira-dama. Sabe, de a gente ter conseguido, lá na Taquara, né, a gente poder proporcionar para os familiares, para aqueles pacientes que estão aguardando o transplante, aqueles que já fizeram. Então, a gente poder acolher com um pouco mais de conforto, né? Então, isso daí bastou. Sabe, essa gestão, para mim, essa pauta do meu... Porque eu sempre falei que eu sou doadora de órgãos e a minha família é a minha voz, né? Então, isso daí, essa pauta mexe comigo. Agora, me emociona. Fabiano falou aqui, nós também falávamos aqui no bastidor, né, antes de começar, essa questão da senhora ser uma primeira-dama. Eu vou falar senhora pelo respeito, né? Precisa. Pela essa coisa de ser realmente uma mulher de ação, ou seja, né, de não ficar, porque se fala muito isso, a primeira-dama geralmente é mais ilustrativa, não é o seu caso. Não, Regina, eu sempre falei, eu uso um termo assim, eu não sou vaso. Sabe aquela coisa, vaso? Ou aquela mulher que fica à sombra do marido. Eu tenho horror disso. O Melo, a gente está junto, vai fazer 33 anos, isso é muito tempo. Ele me conheceu já como uma mulher assim que eu sempre tenho uma personalidade forte. A minha mãe brincava, porque eu tenho mais 4 irmãs, né, aqui em Porto Alegre, e a mãe falava, eu sou sempre do lado dos meus genros. Se eles mandam minhas filhas tudo de volta. E eu conheço o gênio ruim de cada uma delas. Então não é bem um gênio ruim, né, como a gente brinca. Minha mãe também sempre nos passou isso. Nós mulheres, Regina, a gente sabe que a gente não é só um decote que você está usando, a roupa. Então, eu falo que nem todas as mulheres nos representam. Eu tenho certeza que você concorda comigo, né? Então, quando eu fiz questão de ter um gabinete, eu ouvi de muitos, gabinete é um retrocesso, porque primeira-dama, porque isso. Aí, conversando com o Flávio Dutra, né, a gente conversou, ele falou, Valéria, por que não primeira voluntária? Então, eu falo isso, eu devo a ele esse termo, que é o termo que eu gosto de usar. Primeira voluntária. Porque eu nunca, jamais, vocês vão ver aquela mulher assim, cheia de glamour, frescura, porque se fosse para fazer isso, eu ficava em casa cuidando dos cachorros ou trabalharia na minha área. Quando eu assumi esse papel, com muita responsabilidade, que eu sei que a gente tem, foi para trabalhar,
principalmente em prol daqueles nossos irmãos que mais precisam, né? Então, praticar a solidariedade faz um bem enorme e pretendo continuar com isso. Só me deu uma curiosidade agora, porque como falou, porque falou da família, falou Sim. que tá há quantos anos com o Quase prefeito? 33. Em abril faz 33 Como anos. se conheceram? Eu ia fazer essa pergunta agora. É que me deu Como curiosidade. é que ela foi falou. assim? Quando deu esse match? Olha, nem foi de imediato, como eu digo. Foi através. Eu tinha passado por um casamento meio relâmpago, um casamento que durou pouco. Então, eu divorciada. O Melo teve uma relação também, logo que ele veio aqui para o Sul, né, que é pai do Pablo, vereador Pablo. Eu estava na casa da mãe esse dia no Guarujá, e uma vizinha em comum, a dona Ivane Dreia, eu estava na frente da casa, assim, tinha um jardim. A casa da mãe, eu estava lá à toa, assim, acho que era um final de semana. Chega a dona Ivane com um rapaz, cabelo encaixeado, meio cabeludo, meio sem graça, e falou assim: oi, Valéria, oi, Ivane. Olha, eu trouxe aqui esse rapaz, ele é candidato a vereador. Olha só. Candidato a vereador. E eu falei para ele que aqui é uma casa cheia de mulheres, porque eu tenho 5 irmãs, né? 2 em São Paulo, do outro casamento do pai. Mas aqui são as 5 irmãs e a mãe, então era a casa das 6 mulheres. E foi assim, e eu não gostei do jeito que ela falou, sabe? Porque parecia aquela coisa, é o que a gente está falando, porque a mulher traz um homem, não gostei. Mas o Melo estava muito sem graça, ele veio tímido, e bom, daí surgiu uma amizade, uma admiração. Não pode falar tesão, como eu falo sempre. Não foi. Porque tesão é tudo, né, gente? Exatamente. Você só fala, tesão não é palavrão. Não tesão é, a gente tem que ter, vocês têm que ter como profissionais, Claro. amigos, a Dia a roupa que dia, você vai no vestir, trabalho, o é. trabalho, e também pelos nossos companheiros. Claro. Né? E nós, no caso, foi surgir uma amizade, uma admiração. Eu acho que porque nós dois estávamos mais ou menos no mesmo ritmo de vida. Os dois livres, desimpedidos, o Melo com um filho que era uma criança, eu divorciada sem filhos, morar no apartamento na tristeza, o Melo no cristal. Então a gente se aproximou, eu fui ajudando muito o Melo, porque antes não tinha essa coisa da facilidade do celular, né? Então era tudo artesanal. E a gente ficou por uns 3, 4 meses como amigos mesmo, se vendo todos os dias. E daí isso foi surgindo naturalmente atração, né? Mas foi muito assim pela admiração, pela índole do Melo. Eu sou muito ligada à família. E a minha mãezinha com o Melo virou uma relação de mãe e filho. Então eu brigava com o Melo. Sabe o que o Melo fazia, Brasil? Fabiano, Brasil é forte, né? Ele ia para casa da minha mãe. Pelos dois, Petra. Os dois. Ele ia para casa da minha mãe. E minha mãe ligava: filha, não se preocupa, o Melo está aqui, viu? Eu falava: que desaforo, né? A casa da mãe, Regina, nós que temos que ir. E aí ele. Então, assim foi. Então, a gente começou muito ao acaso, sabe? Aquela coisa da admiração, carinho, que eu acho que é o verdadeiro amor. Depois vai surgindo, né? Então foi disso. E eu acho que eu que tive a iniciativa do beijinho. Ah, é? Mulher que tem iniciativa é outra coisa, Nós né? Que tem somos, personalidade. Nós somos, né, Regina? É bom para saber que a gente Com quem está se metendo? exatamente. Foi isso. Estamos com a primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldina, no nosso Manhã Bandeirantes. E como é o dia a dia? Porque a gente sempre fala, né, e eu ouço muito dos secretários de governo do prefeito Sebastião Melo, que ele liga logo cedo, que ele vai até tarde e depois cedo já que está ligando para questionar alguma coisa, alguma preocupação. Como é que é o dia a dia e como vocês fazem para justamente se verem e enfim, compartilhar do mesmo período? Porque a correria é grande. Eu me lembro que teve um domingo que eu estava almoçando no restaurante, até encontrei o vereador Pablo Melo. Daí o prefeito chegou também para almoçar, almoçamos juntos ali e tal. E a senhora não estava ali porque iria para casa depois. Daí eu, puxa, era domingo, 3 da tarde. Que horas que o senhor vai descansar, pelo amor de Deus, que o senhor não para? Já Como é estava que é esse cansado dia a por dia? ele já.
Mas é isso, é acordar cedo, dormir tarde, mas fazer o que você gosta. Né? Então, é realmente assim, é de Muitas segunda pautas a vocês estão segunda. juntos, inclusive. Né? É, poucas, né? É. Porque nós é assim, é o sol e a lua. Sim. Né? Um tá chegando, outro tá saindo. E acho que também isso Mas é um hoje a maioria dos, segredo. dos casais é assim. É bom, também. Regina. Eu acho assim, Fabiano, você não precisa estar grudado com o outro, né? Por isso que eu falo, ser sombra, ficar aquela coisa, você ficar grudado, não dá certo. E eu e o Melo, a gente tem um respeito muito um pelo outro, respeitando a individualidade. E eu tenho um gabinete que eu tenho uma gratidão a Deus enorme. Hoje me acompanha aqui o Éder e o Muito Silva. bom, obrigado ao Éder. Né? Porque a gente, assim, virou uma família, sabe? Então, nós temos as nossas agendas, o Melo não interfere nas minhas, eu não interfiro nas dele, e a gente, dessa maneira, consegue se organizar. E quando está junto, a gente prega pela qualidade, não é o tempo. Então, podendo um domingo, o Melo adora cozinhar. Então, assim, a gente, os meninos juntos, a cachorrada, que é um monte, tem Quantos? os filhos e os netos, como eu falo. Os filhos, temos a Jade Maria e o Boni, né? Os netos, tem o Charles, que é do Pablo, e o João Arthur tem a Emília e o Alfredinho. Nossa, Nossa, né? são Então, cinco. Eu sou cachorreira de marca Ah, maior. não tem como não ser, Então, eu né? sempre já quero saber dos cachorros, É. já quero saber dos nomes. Nós já quero- perdemos um em final de Nem me junho, fala. que é horrível, né? Eles fazem parte da família. Fazem, E sim. como nós temos que aprender com os animais, né, É gente? verdade. Então também é uma pauta, assim, muito do coração. Agora, Eu tenho uma outra... duas lá, uma é o céu, a outra é o resto. É uma bagunceira. É a É verdade. Eu tenho dois também. E a gente não Casal, briga, meu. né, com É eles, não verdade. tem jeito. Agora, toda a vida se falou, né, e continua se pensando assim, eu acho que é o que se fala, sempre brincando, mas um pouco a verdade, que é a questão de que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, né, alguém que ajuda, que está apoiando, como tu já falaste aqui, que faz, né, exatamente. Mas tu acha que o teu apoio, né, esse tempo todo, na verdade, estar com ele, também provavelmente sugerir, isso é muito importante para a vida do prefeito? Eu acredito que sim. O Melo confia em mim, né? Ele sabe que esse lado social sempre bateu muito forte em mim. Eu já trago isso de berço, sabe? Meus pais sempre ensinaram isso, que a gente, assim, não discrimina ninguém, respeitar todas as diversidades, né? Então, eu acho que o Melo, nisso, ele fica muito tranquilo, porque eu imagino o desconforto que seria para ele se eu fosse essa mulher que fosse aquele vasinho, sabe? O Melo tem isso, porque o temperamento dele também não permitiria isso. Então, por isso que eu falo da admiração mútua que a gente tem, a confiança, um respeito um pelo outro, porque o Melo, ele não é aquele, às vezes, de demonstrar muito, né? Ele fica meio na dele e ele nunca me deu assim, faça isso ou faça aquilo. Então, por isso que eu falo, foi a gente, o meu gabinete e eu, por isso que eu falo sempre que ninguém faz nada sozinho, e o Melo sempre apoiou as nossas ações, e nós, lá como prefeitura, também o respeito muito pela transversalidade, o respeito com os secretários. Então, eu sei da minha responsabilidade até onde eu posso ir, né? Então, isso é pautado, assim, entre nós lá. É isso, porque imagina ser uma primeira-dama, uma primeira voluntária que interfere em tudo. Eu não faço isso. Mas como foi para ti estar ao lado dele e ver tudo o que aconteceu, a nossa tragédia aqui do Rio Grande do Sul com relação à enchente, e até a culpabilidade que muitas vezes se dirigiu ao prefeito de Porto Alegre? Isso foi pauta, né? Do outro lado, pautado querer responsabilizar o prefeito por essa tragédia, que inclusive a nossa casa nós perdemos tudo também. Só não perdemos a Vocês fé moram no e Guarujá? a esperança em dias melhores. Guarujá. Vizinhos, eu moro em Ipanema. Guarujá, eu sei, a Regina é nossa vizinha.
Então, assim, o Melo nunca usou isso para não parecer que está se vitimizando. Foram momentos extremamente difíceis, doídos, que acho que nenhum de nós nunca imaginou viver, né? E nós deixamos totalmente as nossas dores de lado. O Melo foi para um lado, ficou no hotel no centro. Eu fiquei na casa mais onde fica o meu filho João Arthur. No mesmo dia que eu saí no bote dos bombeiros, com a Jade Maria e o Boni... Eu já ia perguntar, e os cachorros? Não. Quando a gente viu, começou, já pus a colher, porque eles são grandes. Saí com eles, a roupa do corpo, uma bolsa trançada e aquele macacão de pescador que eu já tinha em casa, né? Por ter já trabalhado anteriormente com isso. Então, e no mesmo dia, já o ônibus com as doações, e já tivemos, saiu, Melo para um lado, eu para o outro. Foi um momento muito difícil, que a gente pouco conseguia se encontrar. Mas falavam? Falávamos todo dia, e quando estava junto era aquele abraço que não precisa de palavras. O Melo xingar no hotel a ponto de ele não conseguir descer para tomar o café da manhã, sabe? Porque pessoas culpavam ele por isso, né? E uma coisa que a gente sabe que atingiu praticamente todo o Rio Grande do Sul, e aquilo, acho que talvez para a humanidade, ver que a força da natureza, essa força de Deus, os homens não têm o que fazer. Né? Agora, primeiramente, indo para uma questão mais alegre. Como são os momentos que antecedem uma eleição como essa de ontem? Vocês estavam também no hotel aguardando o resultado. Como é que são esses momentos, desde que termina a votação até começarem os primeiros números? Nós aqui, como imprensa, né, como jornalistas, nós ficamos na expectativa dos resultados, esperando os números. Eu imagino vocês que estão ali envolvidos diretamente nesse processo. Aquilo é uma tensão, assim, mas a gente estava sentindo nas ruas, sabe? O reconhecimento, que o chinelão do povo, o homem do chapéu, a gente via isso, assim, uma campanha muito alegre, ela foi muito saudável. A gente só respondia as agressões que tinha que responder, mas você vê que, no geral, a gente fez isso. Então, nós estávamos sentindo aquele gostinho de vitória, mas, assim, sem pôr o salto, né? Com o chinelo ali, ó. Então, é um momento familiar que a gente teve juntos, meninos, as agregadas, como eu brinco, a companheira do Pablo, a namorada do meu filho. Então, a gente ficou juntos naqueles momentos ali, e é de muita emoção, é misturado a tensão, a gratidão, e é um pouco de tudo. E depois você tá com aquela militância, aquela campanha que ela foi tão... Olha, foi uma campanha, assim, que a gente também elogia ao lado da Maria do Rosário, porque apesar de toda aquela tensão, né, se mostrar os dois lados muito diferentes, mas também muito respeito. A gente conhece uma mulher também. Uma mulher. Querendo, assumir, e ela é Carola e eu também sou. Então a gente sempre teve junto nas procissões. Então é uma relação de carinho, de amizade, de admiração também. E para nós é importante ver também que a nossa eleição aqui foi assim, né? Isso. Porque a gente teve eleições como São Paulo, que foi muito conturbada. Embora uma que outra provocação, alguma situação que mas aí houvesse, é do jogo. É do jogo. Não, e o que me chamou a atenção ontem, né? É que no encontro de ambos aqui no Tecnopuc, aqui na hora da entrevista na Rádio Bandeirantes, teve uma cena muito engraçada que a Maria do Rosário estava com café e o prefeito vem e vai dar uma cheiradinha no café. Bom, esse café eu acho que eu vou querer um. Ela quer um, eu pago para ti. Enfim, tava um ambiente muito legal. Mas legal. Às vezes em que eles se encontraram, não, houve essa conversa, houve essa troca, né? Regina, eu acho que é assim que tem que ser. Civilizado, e agora é aquilo. Bom, no meu gabinete sempre falei isso, que o meu partido é Porto Alegre. Quando eu assumi isso, que a pessoa vinha às vezes falar, porque eu sou... Não quero saber teu partido, nosso partido é Porto Alegre,
A nossa responsabilidade é com a nossa cidade. Então, tem coisas que a Maria do Rosário propôs, que são pautas extremamente importantes. Essa pauta do idoso, que eu acho que nós todos temos que trabalhar muito mais. O gabinete, a gente vai fazer uma reunião, ou essa semana, ou no começo da outra, também para ampliar. A gente também junta aos secretários cobranças, porque nosso gabinete é muito pautado quando a gente vai nas comunidades, que é nosso trabalho. A gente passa por muitos pedidos, encaminhamentos, então também a gente precisa trabalhar muito com o secretariado e cobrar deles ações que dizem respeito àquelas que chegaram a nós, porque você passa a pauta, você tem que saber o retorno depois, porque as pessoas nos cobram. Então, acho tudo isso muito saudável, muito civilizado, e a gente tem que trabalhar dessa forma. E a questão da abstenção, que, aliás, foi uma coisa que a gente até viu que o prefeito falou, né, agora antes do segundo turno, até, pediu Regina, novamente. E né, até sobre que as isso, pessoas votassem. é interessante que a primeira-dama citou essa questão da abstenção, e ela se dá justamente pelo que ela colocou em relação ao idoso. É que Porto Alegre tem uma população que ela é uma população de idosos, em mais de 50%. Ou seja, talvez esta seja uma explicação para que nós tenhamos uma abstenção tão alta, de quase 35%. Mas é isso que eu queria perguntar, como é que bateu isso em vocês, né? E a que tu atribuis, né, essa questão? Porque ela foi alta no primeiro turno, 31, alguma coisa, e agora 34,83. Eu vejo, Regina, assim, muitos perderam o interesse, né? O Melo acha, por exemplo, que o voto não deveria ser obrigatório, porque as pessoas às vezes votam de qualquer jeito, né? O Vão lá pra anular, um pra voto, branco. isso. Então eu, né, leiga, mas assim, a Valéria, a pessoa, eu vejo assim, por exemplo, eu perdi todos os documentos. Só o que estava na minha bolsa, que é a minha carteira de motorista, né? Então eu procurei saber. O colégio sabia qual a minha sessão, e muitos não fizeram isso. Houve também muita troca de endereço, Teve Eu mesma muita... troquei de endereço de Então, votação. tem isso, né? Eu fiquei no mesmo local, mas a sessão mudou. Né? Então, a gente que tem esse lado mais forte de ver, nós lutamos tanto pelo direito ao voto, né? Então, é um momento tão especial, independente de qualquer coisa, você ir às urnas e votar. Eu acho isso é uma coisa assim, é a democracia, né? Você está ali. Porque depois, como é que você vai reclamar se você não participou desse processo? Né? Então, eu vejo que teve a perda de documentos, teve a perda de interesse, a TV aberta, né? Ela é uma coisa que também perdeu muito, porque a TV, o pessoal tem outras opções, rádio, TV, então também não acompanham como se acompanhava antes. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso. E também o sol, dia bonito, o pessoal viajou. Vou para a praia. Depois, tem essa coisa de depois eu justifico. Justificar mas é muito sabem fácil. o problema que isso causa. Né, Até também. porque, e aí até ontem nós indagamos ao desembargador Walter Lima de Moraes aqui na cobertura, porque a multa ela é irrisória. Exatamente. Ela é, acho que R$6. Mas o problema que te causa em outras áreas é enorme. Mas desde que é justificado, ela Justifica, resolveu o Mas problema. aí tu tem que ir lá, justificar, tem Gina, que tá perder muito tempo. fácil. Nem sei, tem que ir lá, acho que dá pela Acho que não, internet. acho que nem Agora precisa. agora já Dá, pode ser. tem um telefone lá. Resolve né? rápido. Resolve. Então, isso também acaba a pessoa. Entre o sol, que tá o dia bonito, vou pra praia. Né? Agora, primeira-dama, para a gente já encaminhar o final Ai, aqui, que infelizmente. pena. É tão bom com essa dupla aqui. Me sinto em casa. Claro, Que bom, mas essa que é a bom. nossa ideia aqui. Regina é nossa musa, né? É verdade. Quem foi musa uma vez será Nunca mais. musa para sempre. De vez em quando o pessoal fala Viu? da musa Regina Lima. eu Viva em agradeço. São Imagina, Paulo. eu tenho onde está com a musa todos os dias. Viu a musa linda. Mas ele é muso também. E é musa. É. E você vê Fabiano Brasil. Olha Já é do aqui. Brasil, Já né? é. E em São Paulo o pessoal fala assim, quem foi rei nunca perde Perde a a majestade. majestade, é verdade. A Que senhora bom, pode né? voltar toda semana se Ó, quiser, não tem vou problema. vir, hein? Vamos ter o espaço da primeira dama. Vou aqui. vir, vou Eu me lembro, adorar.
O Silvio Santos tinha a Semana do Presidente, né? Tinha. No SBT há muitos anos. Chama que eu venho. Vamos chamá-lo. O Éder coordena isso, ó. Mais trabalho para ti. Vamos O fechar. Éder não tem dia ruim Mas para a minha ele. indagação é, primeiro, aquela caminhada da manhã ali, a senhora sempre faz também com o prefeito? Ali é a hora do despacho de vocês dois? Ou não? Olha, infelizmente, atualmente está difícil. Estou louca para voltar essa caminhada com o homem do chapéu de palha, que ele sempre usou. Eu tinha uma conhecida que ela falava, "Olha, você não tem vergonha? Você sai toda bonitinha aqui." E são os olhos dela, que eu vou assim, do jeito que... E teu marido com esse chapéu, eu falava, não, porque é dele. É a marca dele. E eu acho, gente, que é não perder a tua maneira de ser. Verdade. Né? Eu acho que isso que é bonito e é saudável. Então, tô louca pra gente voltar à caminhada, porque nós lá da nossa rua dá 2 quadras. Então, você tem a facilidade de não precisar pegar o carro, né? Então, tô louca. E é momento de despacho, é momento de DR também. E quando vê, eu vou andando na frente, porque nós somos um casal de verdade. Não é aquela coisa, casalzinho margarina. Vamos fazer de conta. Que lindo. É, porque é o prefeito. Não. Então, às vezes, tem aquele momento de DR, tem um momento que a gente troca muito isso, as coisas da prefeitura, tem conselhos, às vezes, que ele fala, viu, amor, olha, tem isso, tem aquilo, o que tu acha? Problemas que vocês imaginam, se administrar uma casa é difícil, imagina uma cidade. É verdade. Para encerrar já, Que vale a pena. pena? Vale a pena, eu acho que é gratificante. Eu tenho imensa gratidão, porque é aquilo, você passar por esse mundo. E é o que eu falei, só essa causa imensa do Via Vida, para mim já. Outubro Rosa, que a gente sempre participou também, né? A doutora Cíntia agora, que é a presidente do IMAMA, que é maravilhosa. Cíntia Seben faz um trabalho maravilhoso. Muito. Que não é uma coisa politizado, né? Que vai, né, o Via Vida, o IMAMA, que é essa coisa de pegar todos. Então, vale a pena, Regina, vale muito a pena essa doação e essa oportunidade que eu falo que vem lá de cima. Que a gente não faz nada se não for pela fé, né? E acreditar que é uma missão. Então, eu espero agora retribuir e poder fazer muito mais. Mas sempre aquilo, principalmente por aqueles nossos irmãos que são invisíveis perante uma parte da sociedade. O que não deu tempo de fazer, que a senhora quer fazer a partir do próximo Me mandato? dedicar mais, eu acho que essa pauta do idoso, que a gente tentou trabalhar muito e muitas vezes teve os nãos. Não isso não dá, isso, aquilo. Sabe, porque a gente ouve muito não, né? Então, agora também com a experiência, e a gente quer expandir muito mais o que eu te falei, esse lado junto com os secretários, pautas que nos pedem, encaminhamentos que chegam a nós, então a gente poder ampliar de alguma maneira, poder retribuir muito mais esse lado de primeira voluntária. Sem frescura nenhuma, né? Que bom. Primeira-dama Valéria Leopoldina, muito obrigado pela presença aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Obrigada mesmo. Ficamos felizes com a sua presença. E volte sempre, vamos comer. A hora, a casa é sua. Éder manda. Se a senhora sentiu à vontade, a casa é sua. Manda, hein? Não, é que o Éder não tem dia ruim. O Éder é meu muso espiritual do gabinete. É assim, a gente faz orações, às vezes, respeitando todas as religiões, todas as diversidades. E para concluir, gente, que nós possamos realmente ter uma cidade muito mais plural, né? Que respeitem a todos com muito mais amor, porque isso do ódio, isso aí não leva a nada. 2025 tá aí. Tá aí. Batendo Verdade. a porta. Batendo a porta, Regina. Então é isso. A gratidão a vocês e a nossa primeira entrevista aqui, ó, a gente já falando tanto dessa, que vai encerrar dia 31, como a próxima que virá, que Deus nos dê sabedoria, discernimento, que a gente possa manter esse lado, né, espiritual em alta, a humildade, característica que é do Melo em mim. Então,
Gratidão ao povo de Porto Alegre, gratidão à Rádio Bandeirantes, em nome do Fabiano Brasil e da Regina Lima, a gente, assim, a todos os ouvintes, todos os eleitores que estiveram com a gente e aqueles que também não tiveram. Muito obrigado. Todo o nosso Obrigada respeito. mesmo. Obrigada Sucesso, parabéns, abraço à Amém. senhora, parabéns ao prefeito também. Verdade, Que estejamos parabéns. juntos mais vezes. Obrigado. E o gabinete de portas abertas Obrigada a pela vocês. disponibilidade.